Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates, aqui é Ulisses falando, e nesse domingo, 28 de janeiro de 2024, aconteceu na cidade de São Paulo uma manifestação em apoio aos palestinos contra as ações do Estado de Israel nos territórios ocupados da Palestina, especialmente na faixa de Gaza. Esse ato foi parte de um chamado global na cidade de São Paulo. Ele aconteceu em frente à TV Globo. E nós do Mesa de Debates fizemos a cobertura desse ato. Fiquem agora com as entrevistas que a gente conseguiu pegar nessa manifestação. Eu estou aqui com a Daniela, da Frente Palestina e do Vozes Judaicas por Libertação. Eu queria saber como que vocês estão vendo esse momento do massacre, que Israel está cometendo contra os palestinos e do acirramento do conflito, dos crimes de Israel, enfim. E além desse momento do conflito, como vocês acham importante colocar o posicionamento de vocês, que são judeus e são contra as ações do Estado de Israel? O que vocês acham que é importante, se vocês têm alguma proposta, para resolver de fato a questão palestina e também a questão judaica? Bom, eu acho primeiro importante colocar que a questão palestina... Bom, eu acho importante mencionar que a questão do massacre, ela não começou agora, em 7 de outubro. Os palestinos vivem há 76 anos sob a Nakba, que é a catástrofe da criação do Estado de Israel, sobre cerco, sobre genocídio, sobre apartheid, processo de limpeza étnica. E o nosso papel, enquanto judeus antisionistas, é estar aqui para apoiar a luta do povo palestino. A gente está muito triste, obviamente, com tudo que tem acontecido. Acho que qualquer pessoa com valores humanos se solidariza ao que o povo palestino está passando nesse momento. A gente tem visto a piora do massacre e nós, enquanto coletivo, estamos aqui para demonstrar solidariedade, mostrar ao mundo que judeus antisionistas existem, que antisionismo e antissemitismo são coisas completamente diferentes. E a gente está aqui para defender a solução dos palestinos. Nós, enquanto grupo, defendemos a solução que os palestinos definirem, seja a questão de um Estado, dos Estados. Esse é o nosso posicionamento como coletivo. E é isso, a gente está construindo a luta junto com a Frente Palestina, o nosso coletivo participa ativamente. E é isso, estamos aqui em solidariedade incondicional. Posso fazer mais uma pergunta só? Eu queria que você explicasse melhor como vocês veem o sionismo. O que vocês acham que é importante pontuar para a sociedade sobre a diferença entre ser judeu, querer ter o Estado de Israel e ser sionista? Eu acho que o sionismo é uma corrente política ideológica que não tem nada a ver com a religião. E é uma corrente que defende uma perspectiva racista de um Estado étnico judaico. E isso não tem nada a ver com os valores judaicos. Uma coisa que, pessoalmente, para mim tem sido muito interessante nesse grupo, nesse coletivo de judeus antisionistas, é eu poder me reconectar com o judaísmo, porque, de certa forma, o sionismo me afastou do judaísmo e eu tenho encontrado aos poucos os valores judaicos nesse grupo de solidariedade. Beleza, obrigado. Estou aqui com a Eva, do Desejo Centro, também Cristãos Antifascismo e Diálogo e Ação Petista. Eu queria perguntar especificamente pelos Cristãos Antifascismo, o que você acha importante, o que vocês acham importante colocar sobre a questão palestina, ainda mais hoje, que principalmente desde 7 de outubro se intensificou o massacre e o genocídio contra os palestinos e Israel continua cometendo crimes de guerra. A ONU não está atuando de forma eficiente, de fato, para resolver a questão. Então, assim, nesse contexto, como vocês estão vendo, esse momento e o que vocês acham que seria uma atitude cristã? Vocês acham que, de fato, seria um posicionamento cristão para lidar com a questão palestina hoje?
Então, Ulisses, na verdade, muitos cristãos estão na contramão do Evangelho, entendeu? Porque Jesus veio pregar paz, o amor, igualdade, o partilhar. Jesus jamais estaria ligado ao imperialismo, ao capitalismo. Tanto que os romanos o perseguiram e hoje fariam novamente o que fizeram lá atrás com ele. E a gente sabemos que a paz é fundamental, independente da religião, independente da religiosidade. Porque quem tem a essência divina tem um olhar de amor para com o próximo. E o Senhor Jesus fala, não compartilhei com as injustiças desse mundo. E o que está acontecendo não é uma guerra, não tem uma paridade. Ali é um massacre. Dia 7 de setembro, né, outubro, aquilo ali não foi o início, porque já está 75 anos esse povo sendo oprimido. Tanto que eu me apego muito na palavra do profeta Isaías 10:1, ai dos que decretam lei para oprimir o povo. O povo palestino não está sendo apenas oprimido, eles estão sendo tolhidos da sua liberdade, do seu pão, da sua vida. E é muito desigual, é realmente um massacre. E nós sabemos que isso é o domínio do imperialismo, as mídias corporativas, serviçal do imperialismo, certo? Dá uma narrativa, né, que não condiz com a realidade, com a verdade. Então qualquer ser humano, independente da religião, independente do partido, independente da ideologia, que tem a essência divina, sabe que nós clamamos pela paz, sempre pela paz. E os palestinos estão sendo usurpados já há muito tempo, sendo roubados. Então a gente clama para que deixem eles em paz, porque o que move o coração dos dominadores é justamente a ganância. E usam o nome de Deus e matam em nome de Deus. E Jesus está na contramão. O que me mais entristece, eu ver pessoas que se dizem cristãs carregando, ostentando bandeira de Israel. E por quê? Porque isso já é um projeto maligno que vem lá de trás. E eles cooptaram a mente dos religiosos, aqueles que têm menos informações, para poder estar do lado deles. Entendeu? Então, assim, a extrema-direita, o capitalismo, cooptaram a mente dos religiosos, atrelados com o sionismo, né? Sionista, e essa barbárie. Matam em nome de Deus. E se Jesus voltasse hoje, com certeza ele estaria aqui junto com o povo, ele não estaria dentro dos templos, ele estaria aqui na luta, reivindicando os direitos do povo. Porque o pastor Ariovaldo, da Frente Democrática pelo Direito Evangélico, eu aprendi com ele que Mateus 25:35, quando o Senhor Jesus disse, quando me viste, quando fosse me visitar no presídio, quando me deste o que comer, tive frio, me agasalhaste, não tive um teto, enfim, isso aí é um exemplo de políticas públicas. Então, assim, como que pode os cristãos fascistas, porque Jesus estaria sofrendo muito hoje, como sofreu lá atrás, porque muitos se dizem fariseu. Eu estava no ponto de ônibus, uma senhora chamando o padre Lancelotti de bandido, de vagabundo. Eu falei, a senhora veio da onde? Vim da igreja do Líbano, igreja católica. A senhora sai de uma igreja com esse ódio, com esse coração contaminado, julgando. Ele é um vagabundo, sim. Eu falei, não julgueis para não ser julgada. E Jesus foi chamado de Beelzebub na época. Falei, que dirá o padre Lancelotti. E assim, é muita injustiça. Nós somos contra a injustiça, qualquer tipo. Jesus é vida, é o pão da vida. A água representa Jesus, biblicamente falando, porque é vida. E eles estão negando tudo isso
para o povo palestino. E como se dizem cristão, ostentando bandeira de Israel. Nada contra a bandeira de Israel, porque a nossa luta não é contra Israel, é contra o sionista, contra o imperialismo. Que Benjamin Netanyahu, né, ele serve Estados Unidos manda, ele faz. Então é isso, a nossa luta é contra os opressores, contra o imperialismo. E a gente clama para que isso venha acabar, que eles tenham direito a viver, que eles tenham direito ao pão, que eles tenham direito à água, que eles tenham direito à vida, entendeu? E que as crianças possam sonhar, porque uma criança de 8 anos falou: o que você pretende ser quando crescer? Ele falou: quem? Nós, palestinos, crescemos? Nós não crescemos, eles nos matam antes. Então isso é muito, sabe, é uma barbárie, só quem não tem coração mesmo para estar apoiando e compartilhando com isso. E infelizmente muitas pessoas não têm essa noção, tem uma verdade que não é verdade, é o negacionismo. E mais triste é que isso são provocados, lançados dentro das igrejas, entendeu? Não só evangélica. Tem duas vertentes, né? Eu sou uma cristã progressista. Então, os fundamentalistas, eu creio que hoje seriam aqueles que Jesus chamou de fariseus hipócritas. É isso, amém. Não sei se vai ter alguma. Obrigado. Não esquecendo que Jesus era palestino. Era palestino e seu amor era para todos os povos. Não tem acepção de país, de etnia, de raça, de cor. Jesus amou a todos e ele era palestino. Os judeus o negaram, mas isso não implica nessa discordância, sabe, nessa atitude de ódio. Devemos respeitar todas as diversidades, porque não são os judeus que estão nessa guerra. Inclusive, os judeus sensatos, que não são sionistas, eles são contra essa guerra. Então, independente de religiosidade, eu estou aqui falando do amor de Deus pela humanidade. E os homens matam em nome dele. É isso. Eu estou aqui com o Levi, da Frente pela Palestina, da Info Proletários também, e da Organização Comunista Internacionalista, antiga esquerda marxista. Eu queria saber, pela OCI, como vocês estão vendo esse momento do massacre que Israel está cometendo contra os palestinos. Aparentemente está tendo um aumento das tensões, né, na região, indo para o Iêmen também. Israel continua descumprindo o pouco que a ONU fala contra esse massacre, né? Então, como vocês estão vendo esse momento do conflito e o que vocês acham que é importante colocar para, de fato, resolver a questão palestina? Esse conflito ele está inserido numa situação econômica mundial, né? O capitalismo ele sofre crises de tempos em tempos, né? O Marx explicou isso, que o capitalismo ele não é organizado, ou seja, ele é um caos, ele cria contradições que alimentam a própria destruição do sistema. Então, de tempos em tempos, o capitalismo e os estados nacionais eles se defrontam com quedas na taxa de lucro das empresas e a burguesia desses países pressiona seus estados para conseguirem ou abrir novos mercados ou destruir forças produtivas, que são as formas que o Marx explica no Manifesto Comunista, que fazem com que você consiga reaver um aumento na taxa de lucro. Então, esse conflito ele surge no momento que foi descoberto gás na faixa de Gaza, ou seja, o que o povo palestino poderia estar usando para poder resolver seus problemas econômicos vira um objetivo de ocupação territorial do Estado de Israel, né? Que é um Estado que a gente tem que lembrar, foi criado pela ONU
ou seja, o Estado de Israel que está matando há décadas e palestinos, expulsando os palestinos da sua terra há décadas, ele é um projeto da ONU. Então a ONU não tem como resolver esse problema. Os organismos internacionais da burguesia, que é, por exemplo, esse Tribunal Internacional de Haia, também não vai resolver o problema. A maior parte dos países não é signatário desse tribunal para eles poderem cometer crimes e não serem punidos. Então a gente não tem nenhuma ilusão nesses estados, nessas organizações burguesas internacionais também. Então a OCI, né, a esquerda marxista, como seção brasileira da corrente marxista internacional, a gente mobiliza em diversos países contra os estados nacionais, porque o Estado brasileiro vende e compra armas de Israel, vende munição. O Estado brasileiro, que com as suas empresas e suas burguesias nacionais que pressionam o Estado para garantir os lucros, está também sendo conivente com essa ação genocida que acontece pelo Estado sionista de Israel, que, como eu disse, é um Estado que já é preparado pela ONU para ocupar aquele lugar, e é um Estado que também reprime greves, manifestações dos moradores do Estado de Israel. Ou seja, não tem uma solução por esses organismos. A nossa solução é uma solução proletária, ou seja, os trabalhadores tanto de Israel como da Palestina, que ainda existe, que ainda resiste, ela precisa se organizar como classe e lutar contra seus estados nacionais. E uma classe internacional, que é a classe do proletariado, se unificar e lutar no Egito, na Jordânia, na Síria, no Líbano, todos os países em volta, e não só nesses países, na Europa, nos Estados Unidos, porque a luta dos trabalhadores conseguiu, por exemplo, atrasar o envio de armas da Inglaterra, né? Os trabalhadores dos portos se unificaram e fizeram uma greve para poder fazer um piquete e bloquear o envio de armas para Israel. A mesma coisa aconteceu na Bélgica, em outros países. No Iêmen, os trabalhadores se levantaram e fizeram manifestações enormes, né? Então, como a burguesia ela se articula internacionalmente, o capitalismo é um sistema internacional, os trabalhadores, para poder lutar contra isso, que eles têm a sua arma maior, a organização, precisam se organizar internacionalmente. Por isso que a corrente marxista internacional, ela atua em vários países ao mesmo tempo, né? Como Marx fez, como Lenin fez, de organizar internacionais e fazer mobilização. A Segunda Internacional, por exemplo, antes dela capitular na Primeira Guerra Mundial, ela organizava greves internacionais, greves gerais, que não era só em um país ou outro, mas em vários países. A gente tem que voltar a ter esse tipo de mobilização, né? E é isso a única forma, é o único trabalho que a gente pode executar que vai salvar o povo palestino, né? A gente não pode ter ilusão nesses organismos burgueses que eu expliquei que não servem à causa palestina. Beleza, obrigado. Estou aqui com a Helena, do Rua e da Insurgência, e eu queria saber como vocês estão vendo esse momento do conflito em que Israel continua descumprindo as poucas deliberações da ONU, né, contra o genocídio, o massacre do povo palestino, e que aí o conflito também já está indo para o Iêmen agora, já está se expandindo mais, né? Então, como vocês estão vendo esse momento do conflito e o que vocês acham importante propor para a sociedade para resolver a questão palestina? Então, a gente está vendo que a situação está escalonando, né? Já são mais de 100 dias de genocídio, então mais de 30 mil mortos, crianças, e as pessoas estão morrendo lá em Gaza agora não só por conta dos bombardeios, mas também por fome, né? Não tem ajuda humanitária, não está entrando alimentos lá, então é uma situação muito preocupante mesmo. E a gente, eu acho que foi positivo a decisão da Corte Internacional de Justiça, né, de considerar plausível a acusação da África do Sul de que é um genocídio, né, e de que ordenou que Israel evite que cometa atos genocidas e que garanta a entrada de ajuda humanitária, apesar que foi ainda insuficiente, né, ela não liberou um cessar-fogo de forma explícita, né. Mas já é um avanço, porque pela primeira vez Israel está sendo julgado por genocídio, né?
E acho que o nosso papel, assim, enquanto sociedade civil, acho que principalmente aqui no Brasil, né, frente a essa decisão da Corte Internacional de Justiça, a gente tem que pressionar ainda mais o Estado brasileiro. Agora a gente tem até essa legitimidade da decisão da Corte de respaldar ela e o Brasil tem que seguir pressionando em todas as esferas institucionais, né, para o cessar-fogo, né, como já fez o Conselho de Segurança da ONU. Romper todos os tipos de relações com o Estado de Israel, porque não pode legitimar, né, um Estado de genocídio, um Estado de apartheid, relações econômicas, militares, comerciais, relações diplomáticas, tem que tirar embaixador de lá, tem que expulsar o embaixador israelense aqui no Brasil. E é isso, acho que é o que a gente pode fazer enquanto sociedade civil, né, porque nós podemos ainda é muito pouco, seguir pressionando nas ruas, mais manifestações, e eu acho que é um pouco isso. Obrigado. Eu tô aqui com o Valdir, do PPRI, e eu queria saber como vocês estão vendo esse massacre que o Estado de Israel está cometendo contra os palestinos, que não apenas não acabou desde o dia 7 de outubro, que teve essa intensificação, como está se ampliando, né? A gente vê cada vez mais desrespeitos aos direitos humanos, mesmo a ONU começando a tomar uma medida ou outra, ainda é insuficiente, né? Então, como vocês do PPRI estão vendo esse momento do genocídio dos palestinos? Nós estamos aqui em frente à Globo, que é a maior TV da América Latina, e ela é sustentada fundamentalmente pelo capital financeiro e pelos monopólios, principalmente ligados aos Estados Unidos, que são quem sustenta militarmente o genocídio sobre Israel. Por isso a Globo não divulga as grandes manifestações que aconteceram na Dinamarca, nos países do Oriente Médio, na Inglaterra, etc. Então, nós estamos aqui para protestar também contra a Rede Globo pela sua posição de acobertar, de passar o pano para o genocídio que acontece do Estado sionista de Israel sobre os palestinos. Nós queremos chamar a atenção para o fato de que é necessário a gente apoiar toda e qualquer resistência que se faça contra o genocídio, né? Os hutis, por exemplo, estão fazendo o que eles podem. Eles atacam os navios que estão levando suprimentos lá para Israel. Os operários na Espanha, na Bélgica, ocuparam portos para evitar que fossem embarcados navios com suprimentos para Israel. Cabe ainda à classe operária americana, estadunidense, né? Ela tem que tomar atitude, greve nas fábricas de armas, greve com ocupação de portos, de aeroportos, para acessar de fato o sustento do genocídio que acontece sobre o povo palestino. Por isso, nós estamos defendendo que as massas do mundo inteiro tomem essa tarefa de impedir o genocídio, porque a gente já viu que os organismos das potências, do imperialismo, não são capazes de fazer isso. Veja só o Tribunal Internacional de Haia, que acabou de tirar uma resolução que ele condena abstratamente o genocídio, né? Sugere que se faça ataques sem ferir os civis e, no entanto, não consta o cessar-fogo. Na verdade, também está passando pano para Israel e está servindo como meio de engano das massas, porque essa resolução, no final das contas, preserva o massacre, preserva o genocídio. E com isso nós temos que combater com todas as nossas forças em todas as partes do mundo. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Rafat, ele é professor, ele é palestino da faixa de Gaza e está morando aqui no Brasil faz 4 anos. E eu queria saber como você está vendo aí, estando no Brasil, né, não sendo vítima direta desse massacre que Israel está cometendo, como você está vendo aí essa escalada aí do genocídio contra a sua população, contra o lugar de onde você veio? O que eu estou vendo é genocídio e os israelenses estão demais, não estão respeitando ninguém. Cada um que vai falar algo contra eles, que vai mostrar a realidade deles, eles atacam ele como terrorista. O mundo tem que acordar bem, todo mundo tem que ver esse genocídio de uma forma bem correta. Eles têm que ver esses sionismos como eles estão fazendo lá na Palestina. Eles têm que saber que eles têm que ser do lado da Palestina, porque hoje é a vítima palestina, mas amanhã, quem sabe, vai ser
vocês. Então acordam logo antes de vocês serem a próxima vítima. E eu queria só mais uma coisa. Você tem algum tipo de ideia de como seria possível resolver a questão palestina? Você não é de nenhuma organização no momento, né? Mas você acha que é importante colocar para a população brasileira uma proposta aí que você tenha para o pessoal pensar sobre? A única proposta que eu falo que eles têm que ser um estado só, todo mundo vive junto no país. Cada uma pessoa vale um voto. É um país democrático. Só isso. Não precisa ser dois países ou um país que é rígido, que alguns têm direito, outros não têm. Não, tem que ser um país só. Todo mundo tem direito igual. Vive em paz como era antes de criar o Estado de Israel. Tinha cristãos, judeus, muçulmanos, até ateus, até outras religiões. Todo mundo vivendo em paz. Então, essa é a melhor solução. Se não, se eles querem dividir dois países sem armas. Ou dois países com arma do mesmo nível. Não pode ser um país com armas mais modernas do mundo, outro sem arma. Eles vão continuar atacando, comendo a terra deles. Acabou. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Oz do POR e eu queria saber como vocês estão vendo esse massacre que não para, né? Contra os palestinos, cometido pelo Estado de Israel, principalmente. E a gente está vendo aí uma escalada do conflito, né? Tipo, se espalhando por países como o Iêmen também, em alguma medida. E Israel continua cometendo seus crimes, a ONU finge que está fazendo alguma coisa e não faz. Então, como vocês estão vendo esse momento do conflito e o que vocês têm aí para propor para tentar resolver a questão palestina? Valeu, Ulisses. Saudar aí o canal Mesa de Debates, que está cobrindo essa manifestação desde o começo, né, as manifestações, e para quem está ouvindo essa mensagem também. De fato, vai chegar já em 4 meses, né, desse massacre do Estado sionista de Israel, e sem uma perspectiva de solução rápida. Nós hoje trouxemos um manifesto aqui para essa manifestação, com o título "Somente o movimento de massas, sob a direção da classe operária, pode derrotar o Estado sionista de Israel e impedir o avanço do genocídio na faixa de Gaza". É importante destacar que existe resistência, né? São 4 meses de massacre, mas existe resistência. Existe resistência no campo de batalha, no campo lá na faixa de Gaza, com armas em mãos, feita pelo Hamas e por outros grupos. É importante destacar isso porque eles estão resistindo nas piores condições possíveis, mas estão lá para combater esse genocídio. Existe resistência também do grupo iemita, o Houthis, né? Que está lá no Mar Vermelho, resistindo ao avanço dos navios que vão em direção a Israel, então atacando esses navios como uma forma de resistência bem concreta, bem direta ao massacre. Mas também, e o mais importante, é a resistência que tem acontecido do ponto de vista internacional, pelas manifestações. Essas manifestações massivas que aconteceram no Iêmen, na Inglaterra, em Hamburgo, na semana passada, na Alemanha, em diversos locais, elas têm um caráter muito importante, porque essas manifestações, elas são o germe de uma luta anti-imperialista. Essa ideia é muito importante. Eu acho que a gente pode dizer que não vê uma luta tão ampla, assim, uma luta anti-imperialista tão ampla, desde da Guerra do Vietnã. Acho que a gente pode dizer isso tranquilamente, né? Com manifestações acontecendo em diversos países e tal, a gente viu isso na Guerra do Vietnã. Então, e aquilo ali foi um exemplo claro do que é uma luta anti-imperialista. Então, nesse sentido, a gente tem que transformar essa resistência atual numa luta anti-imperialista, dar o caráter anti-imperialista para essa luta. O que significa isso? Significa mostrar em todas as oportunidades que nós tivermos de que o principal responsável pelo massacre são os Estados Unidos e é o imperialismo. Essa ideia é extremamente importante e ela ainda falta. Acho que tem muita corrente que ainda está vacilando em colocar claramente quais são os responsáveis e quais são os métodos, né, para essa luta. O fato político mais importante dos últimos dias
foi o resultado do Tribunal de Justiça de Haia. O que significa esse resultado? Significa que foi uma vergonha, né? Mostrou que, na verdade, o Tribunal de Haia, a ONU, está a serviço do imperialismo, está a serviço dos Estados Unidos, porque cedeu às pressões. E, embora tenha acatado a denúncia, não decretou o cessar-fogo imediato. Né? E a gente pode mostrar que esse tribunal tem 2 pesos, 2 medidas, quando a gente compara com a guerra na Ucrânia, que logo nos primeiros meses, quando aí não tinha nem massacre nenhum ainda, não tinha destruição de estruturas, nada disso, e o Tribunal de Haia decretou a retirada das tropas russas da Ucrânia. E veja que agora, com um genocídio provado, televisionado, mostrado todos os seus aspectos na internet e na TV e tudo mais, nos jornais, e o tribunal não decretou a retirada das tropas. Isso mostrou concretamente que não serve para nada. A ONU não serve para nada. Nós temos que fazer essa denúncia. Por fim, nós temos que dizer que essa resistência massiva que está acontecendo pelo mundo todo, no Brasil, ela ainda está muito fraca. No Brasil, a gente está aqui com uma manifestação com poucas pessoas, né? Nos outros estados tem manifestações pequenas também. E por que nós estamos? A gente tem que se perguntar, por que as massas, grande parte das massas concorda que tem um genocídio? Então por que elas não estão nas ruas? Por que elas não estão lutando conosco? Porque existe uma trava, e essa trava é da burocracia sindical vinculada ao petismo. Nós temos que dizer claramente, os grandes sindicatos que são dirigidos pelo petismo, eles não estão na luta de fato pelos palestinos. Coloca na internet que apoia, coloca nas suas páginas, mas não está aqui. Cadê nessa manifestação o sindicato dos professores, que é o maior sindicato da América Latina? Não tem uma bandeira sequer, não tem a base dos professores de São Paulo, que é da POSP. Por quê? Porque é dirigida pelo petismo. A POSP é dirigida pela articulação sindical. Cadê o Sindicato Metalúrgico do ABC, que é o principal sindicato operário do Brasil, que não está nas manifestações pró-Palestina? Porque é dirigido pelo Partido dos Trabalhadores. E cadê a UNE? A maior entidade estudantil do Brasil não está na manifestação pró-Palestina. Por quê? Qual é o problema? É porque tem vínculos com o governismo. Enquanto então a gente não romper com o governismo, não denunciar essas direções, não pressionar para que elas se comprometam a estar na luta, a gente ainda vai estar sempre patinando, com dificuldade de mobilizar, acreditando nessa direção. Infelizmente, a direção desse movimento acredita que é possível convencer individualmente as pessoas, e não é possível convencer individualmente. A gente tem que trabalhar com os organismos de classe, com as entidades estudantis, com as entidades dos trabalhadores. É ela que tem que trazer sua base para cá. Então acho que essa denúncia é extremamente importante que o POR faz. O POR tem travado uma luta dentro da frente pró-Palestina aqui de São Paulo, para que a frente assuma esse eixo político. Essa frente ainda não assumiu o eixo político. É só o POR que tem trabalhado para os sindicatos participarem do movimento. Nenhuma outra corrente tem feito um empenho para poder colocar os sindicatos na luta. Então, enquanto essa frente, a direção dessa frente não passar a adotar uma política de pressão sobre os sindicatos, a gente vai sofrer ainda dessas dificuldades. Acho que essa é a mensagem que o Partido Operário Revolucionário deixa pro canal Mesa de Debate, para a gente comparar com as outras linhas políticas e para a gente apoiar essa linha também. Beleza, valeu. Estou aqui com o José, da Faísca e do MRT, e eu queria saber como vocês estão vendo esse momento do massacre, do genocídio que Israel está cometendo contra os palestinos, principalmente desde o dia 7 de outubro, e a gente vê aí que vem se intensificando o conflito de alguma forma com o Iêmen, aí estando mais ligado na situação também, e Israel também continua cometendo seus crimes de guerra, e apesar da ONU estar começando a se posicionar, ainda não está nada efetivo, né? Então como vocês estão vendo esse contexto todo atual desse massacre, e qual é a linha política que vocês propõem para resolver a questão palestina? Então, na verdade, a gente vê justamente esse momento, um momento de acirramento, né, das guerras imperialistas, enfim, a própria Israel, né, como enclave imperialista no Oriente Médio, que justamente busca, enfim, justamente continuar com esse sistema de classes internacional que devasta e não permite a autodeterminação dos povos e, enfim, o desenvolvimento também da classe trabalhadora em lutar justamente, enfim, por
seus interesses, assim, fundamentalmente buscando a miséria do povo palestino num genocídio que segue esses moldes, assim. Na verdade, como falaram aqui no ato algum pessoal, justamente o genocídio que não começou em outubro, né, mas que na verdade ele vem desde 1948, com grande intensificação nos anos 60, nos anos 70, e eu acho que na verdade isso mostra pra gente assim como que a luta palestina ela também tem que estar ligada com uma luta internacional, e também isso é uma luta que justamente ela busque uma saída, uma alternativa para a classe trabalhadora palestina, em conjunto com a classe trabalhadora israelense, justamente para uma Palestina livre, operária e socialista, assim. E também justamente pelo fim do sionismo e pelo fim do Estado de Israel. Então é uma luta que, assim, meio que relacionando o programa mínimo com o programa máximo, de um cessar-fogo, mas também de uma destituição total do Estado de Israel. Que é uma coisa que a gente vê que, na verdade, o governo Lula não faz uma oposição fundamental, mas de, na verdade, catalogar Israel justamente como esse enclave que ele não pode existir nos moldes, assim, de uma luta pela libertação humana, a libertação do povo palestino. E também, assim, discutir essa saída justamente no plano de auto-organização dos trabalhadores, fundamental como também uma alternativa para direções como, por exemplo, o Fatah e o Hamas, que, na verdade, mesmo em outros momentos na história, nos anos 2000, votaram a favor de uma solução de 2 estados em Israel. E, na verdade, esse tipo de política ele continua endossando a grande máquina, o grande aparato dos estados ocidentais e dos capitalistas, dos grandes capitalistas, de impulsionar o Estado de Israel, que tem problemas totalmente conectados com aqui no Brasil, por exemplo, porque as armas que chegam para a polícia militar, né, que sempre acompanha a gente de forma enfadonha nos atos, são armas israelenses. A universidade, a USP, né, eu sou estudante da USP, mas a USP também é totalmente aliada ao Estado sionista de Israel e tem mais de 3 universidades que produzem conhecimento a fim de uma burguesia israelense, sionista e internacional. Aqui no Brasil, essa burguesia também se repete, como o presidente do Hospital Albert Einstein, que assinou a carta contra o posicionamento do governo Lula. Então, é um reacionarismo brutal que a gente vê que a saída do governo Lula-Alckmin, justamente, ela não se torna uma saída que consiga, enfim, derrotar as bases do sistema lá em Israel e aqui. Em São Paulo também, não tem uma oposição a essa própria polícia militar também e às universidades. E com isso eu acho que, na verdade, parte dessa saída, para não ficar um tema muito nebuloso, é justamente se apoiar nessas mobilizações de massa da juventude e da classe trabalhadora, que aconteceu no Iêmen, né, em Sanaa, mais de 2 milhões de pessoas às ruas, com as bandeiras palestinas levantadas aos montes e reivindicando pautas fundamentais que o mesmo imperialismo afeta no Iêmen. Também na Argentina, que teve o paro geral agora, né, que foi justamente uma luta contra um projeto neoliberal, um projeto que se estrutura no sionismo, como foi o caso do Milei, o Milei é um sionista declarado, e enfim, também uma alternativa ao peronismo que não somou aos atos, e também o Massa, que do meio da sua campanha para ganhar votos do Milei e da Burrit foi em assembleias sionistas lá na Argentina, enfim, em um congresso que teve lá, uma coisa que foi denunciada pela Miriam, né, militante nossa do PTS. Então acho que essas mobilizações já têm que se somar no Brasil e tem que justamente ter esse caráter internacional de uma juventude que vê a miséria do possível e justamente vai contra isso, porque justamente o futuro que está em jogo e também a classe trabalhadora, que vê as jornadas de trabalho se extenuando muitas vezes sobre empresas, enfim, empresas que condecoram o sionismo, que assinaram aquela carta junto com outras personalidades, e justamente fazer essa mudança por uma aliança operária estudantil que, na verdade, busque conquistar melhorias e que consigam botar em choque, enfim, todas essas estruturas do sionismo que se configuram dentro do Brasil e fora, e sob o nome e o marco do imperialismo e do capitalismo. São regimes totalmente obsoletos para a gente pensar realmente numa libertação, para a gente conseguir lutar contra todas essas mortes, para a gente ter mais força para lutar pelo cessar-fogo, para lutar pelo fim do Estado de Israel, porque a gente precisa, esse é o norte que precisa ter nessa luta justamente, enfim, buscando a libertação da humanidade em diversos sentidos, assim. E a saída socialista ela é mais forte para isso porque é uma saída que condiz diretamente com os trabalhadores, que são os trabalhadores palestinos, que são os trabalhadores israelenses, que tem tudo para desbancar aquela burguesia que justamente assassina povos como se fosse moeda de troca para passagem para gasodutos e lucratividade um pouco maior nas suas empresas. Acho que é mais ou menos por aí. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com a Lígia, do PCBRR, e eu queria saber como vocês estão vendo esse momento do massacre, genocídio que
os palestinos estão sofrendo nas mãos do Estado de Israel e considerando aí a escalada do conflito na região, né, com o Iêmen, também estando mais envolvido agora, Israel continua descumprindo as resoluções da ONU, as poucas deliberações contra esse massacre. Então, como vocês estão vendo esse momento e o que vocês acham legal falar para, de fato, resolver a questão palestina, ainda mais agora a gente vendo que as deliberações do Tribunal de Haia também não fazem efeito. Sim, bom, vamos lá. De fato, no último dia 26 nós tivemos a decisão, né, da Corte Internacional de Justiça, e acho que já era esperado que existissem algumas medidas para tentar conter o massacre que está ssendo promovido sobre o povo palestino, mas que a Corte não se posicionasse firmemente em dizer que isso se trata, sim, de um genocídio, ou de colocar penalidades mais duras sobre Israel, e também já era esperada a própria condenação moral sobre a própria resistência palestina, como se fossem movimentações igualitárias em termos de resposta bélica ou até em termos históricos, como se a violência do oprimido pudesse se igualar de alguma forma à do opressor. É claro que, para parte do movimento de solidariedade à Palestina, que tem crescido muito, né, desde outubro, acho que é muito importante destacar isso. E nos últimos anos, eu acho que a gente sentia que a gente ainda falava muito sozinho sobre a causa palestina nas últimas décadas. E agora a gente começa a ver que essa causa tem ecoado no mundo inteiro, a indignação tem crescido. E movimentos assim, como o que a África do Sul fez em Haia, são importantes justamente por isso, porque por mais que a gente não possa contar com uma corte fundamentalmente burguesa, pautada no direito internacional burguês, essas movimentações ajudam a desmoralizar o sionismo e Israel frente aos olhos de todo mundo. Nós viemos aqui na Rede Globo hoje pela segunda vez fazer essa manifestação de solidariedade ao povo palestino, e a Rede Globo é uma dessas instituições midiáticas vergonhosas, que tem cumprido um papel de cúmplice dentro desse genocídio que hoje recai sobre o povo palestino. E tem comprado essa narrativa clássica do sionismo, de que se trata de um paradigma de guerra, de que se trata de um conflito étnico-religioso, sendo que, na verdade, se trata puramente de imperialismo, né? Hoje eu estava colocando na minha fala que no mesmo dia 26, quando a Corte estava expondo sua decisão publicamente, fizeram 16 anos desde que o Jorge Habash, da FPLP, faleceu. E ele foi um dos principais expoentes, né, da luta revolucionária palestina e da luta revolucionária na região também, e que colocava sempre essa contradição. Não se trata de um conflito meramente nacional. Se fosse isso, vários estados nacionais da região estariam apoiando mais efetivamente a Palestina, né? Se tratam de países árabes, se tratam de países com maioria étnica árabe. E o que a gente vê, na verdade, é só que alguns grupos de determinados países têm se levantado. Salva aí, né, o exemplo dos Houthis no Iêmen, né, que de fato tomaram aí uma posição mais efetiva em termos de solidariedade, né? Fizeram aí o bloqueio no mar, foram bombardeados pelo Reino Unido, foram bombardeados pelos Estados Unidos e mesmo assim deram declarações falando que para eles era uma honra serem bombardeados por esses países, uma vez que era vergonhoso ver os irmãos palestinos sofrendo tanto e os demais países árabes não fazendo nada. Então existe essa contradição. Não há ninguém hoje que vá auxiliar e que vá fortalecer o povo palestino na sua liberdade, na sua emancipação por uma Palestina livre do rio ao mar, se não forem os próprios povos, né? E o próprio Jorge Habash teve uma declaração também muito interessante, que ele disse, né, se esses governantes forem um entrave para essa solidariedade, forem um entrave para a emancipação da classe trabalhadora no Oriente Médio, que eles saiam do caminho e que o povo passe por cima desses governantes. Que a gente entenda, então, que não se trata só de limites fronteiriços, não se trata só de religiões distintas e de culturas distintas. Se trata de luta de classes. E eu acho que isso é algo muito importante da gente ressaltar. Tá bom, obrigado. Obrigada a você. Eu estou aqui com a Soraya Mislé, da Frente em Defesa do Povo Palestino, também do PSTU, mas queria saber pela frente, como vocês estão vendo esse momento em que Israel continua descumprindo várias das poucas, né, determinações da ONU contra esse genocídio, esse massacre, e também o conflito
se alastra, né, pela região, o Iêmen agora tendo mais ataques, inclusive, né, por parte do imperialismo. Enfim, como vocês estão vendo esse momento do conflito? E o que vocês acham importante propor para a sociedade ouvir e pensar mobilizações e resoluções para finalmente acabar com esse massacre que os palestinos sofrem há décadas? Olha, é uma situação bastante dramática. A gente tem uma nova fase da Nakba, a catástrofe palestina, desde 48, mediante limpeza étnica planejada, e nessa nova fase Israel se sentiu à vontade, a partir do apoio que recebeu dos governos de todo mundo, imperialismo e os bilhões de dólares do imperialismo, para buscar a sua solução final, que era o plano que sempre quis, que era exterminar o povo palestino, expulsar os milhões de palestinos. E agora são mais de 100 dias de genocídio, mais de 26 mil palestinos mortos, mais de 9 mil desaparecidos sob os escombros, Gaza inteiramente destruída, 90% da população deslocada cada vez mais ao sul, sendo empurrada para a fronteira com o Egito, mas a resistência segue viva e a solidariedade internacional está mostrando e denunciando esse genocídio em curso ao ponto de obrigar a Corte Internacional da Justiça a reconhecer a plausibilidade da ação da África do Sul. Isso é muito importante, porque isso aprofunda o isolamento e a derrota política do Estado racista e colonial de Israel, e a partir disso, inclusive, os governos ficam numa situação muito difícil, porque eles assinaram a Convenção pela Punição e Prevenção do Genocídio, e eles podem também ser responsabilizados como cúmplices, porque se não fosse a cumplicidade internacional histórica, não estaríamos vendo o que estamos vendo hoje diante dos nossos olhos. E fazer esse ato na frente da Globo é um protesto contra toda essa mídia, nas mãos dos grandes capitalistas, que segue a fazer propaganda de guerra contra todo o povo palestino. Isso não é jornalismo, isso é propaganda de guerra que alimenta e justifica o genocídio. E eles vão pagar caro, a história vai cobrar. Então, os palestinos existem porque resistem. Resistem a ser apagados do mapa há mais de 75 anos. Não vai ser agora que vão ser apagados do mapa. Mas Israel caminha para ser o Estado pária. E nós vamos aprofundar essa derrota política de Israel. Até a Palestina livre do rio ao mar. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o professor Lucas, atua no SIMPEM e também é do PSTU. Eu queria saber, vocês do PSTU, como vocês estão vendo esse momento do massacre que Israel está cometendo contra os palestinos? A gente está vendo aí a escalada do conflito indo para o Iêmen, por exemplo. Israel continua não acatando o mínimo que a ONU fala, que já é pouco, né, contra as ações de Israel. Então, como vocês estão vendo esse momento do conflito e o que vocês acham importante propor para a sociedade como forma de resolver a questão palestina? O que se percebe por um lado, uma continuidade do massacre que tem acontecido há décadas, promovido pelo Estado de Israel, apoiado pela sua ideologia sionista, mas realmente no atual conflito, as perdas humanitárias chamam a atenção, né? Tem sido um massacre e nós estamos hoje, dia 28 de janeiro, em frente à Rede Globo, porque infelizmente esse massacre ele é apoiado pela maior parte das empresas dos meios de comunicação. Agora, outra coisa que chama a atenção também agora, foi muito comentado no ato recentemente aí, essa semana a ONU foi obrigada a reconhecer parcialmente, né, o caráter de genocídio do que está acontecendo lá, tem a ver com a coragem da resistência do povo palestino, né? Então, desde outubro, isso é outra coisa que chama a atenção, uma resistência muito corajosa, que tem mostrado para os trabalhadores no mundo todo que não só é necessário, mas é possível enfrentar o imperialismo, enfrentar esses projetos genocidas e coloca em xeque a própria existência do Estado de Israel, que é um regime de apartheid, e então a gente percebe que a resistência tem impulsionado a solidariedade em todo o mundo, que tem inclusive atuado pelas redes para que parte do massacre até vaze, né? E a opinião pública mundial muito dividida, né? Disputada entre o apoio que a mídia dá, mas também a solidariedade humanitária ao povo palestino. Beleza, obrigado.